O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que nos conduz. Para nós não falta coisa alguma, se nos deixarmos conduzir por esse grande e bom pastor. Diante do questionamento de Jesus, Pedro foi capaz de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida nós ouvimos o que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. A liturgia de hoje, irmãos e irmãs, nos faz saber que todo cristão consciente de sua missão, do seu compromisso batismal, tem também o compromisso e a responsabilidade de cuidar com amor, de zelar com carinho do povo de Deus. Gente cuidando de gente. Homens e mulheres cuidando de homens e mulheres. São Pedro diz na primeira leitura, sem fazer uso do poder dominador, mas numa atitude de disponibilidade e serviço. Todos os que exercemos algum tipo de liderança na comunidade, na igreja, aqui na TV Imaculada, devemos estar a serviço dessa mesma instituição, atendendo, sobretudo, com livre e espontânea vontade, e não como se fosse uma obrigação ou algo forçado, mas servir com generosidade, diz São Pedro, generosidade de coração, e não como alguém que explora, que atrapalha ou que impede a caminhada da comunidade. Servir como modelo e não como proprietário ou dono da igreja. É disponibilidade. O Salmo nos dá a segurança de que, se o Senhor é o pastor que nos conduz, não há nada a temer, pois Ele será nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, e nada irá nos faltar. Mesmo que possamos sentir alguma coisa que está nos atrapalhando, nos incomodando, nada irá nos faltar daquilo que depende da parte de Deus e de Jesus, o bom pastor. Pela profissão de fé feita por Pedro, Jesus passa a ele a missão de acolher com amor todos os que se aproximam da igreja, todos os que se aproximam da vida de oração,
do compromisso e da vivência da fé. É hábito nós da paróquia Santa Rita de Cássia, cada dia 22 do mês, estar celebrando em honra a Santa Rita de Cássia. Também como pallotinos, celebramos em honra a São Vicente Pallotti, que o dia 22 de cada mês nós lembramos também essa missão pallotina. E hoje temos a graça de celebrar a festa da Cátedra de São Pedro. O que é a Cátedra de São Pedro? É uma cadeira, um assento, um trono, uma poltrona, podemos dizer assim. Com a palavra cátedra, a liturgia entende o lugar de onde Pedro exerceu a sua função, a sua missão de mestre e guia da igreja. Conforme as palavras de Jesus Cristo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. A ordem dada a Pedro em um outro texto, dada por Jesus, foi esta: apacenta os meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. É a missão de Pedro, é a missão de cada um de nós. Da palavra cátedra, que é uma palavra latina, também deriva o termo catedral. Catedral, podemos dizer, a igreja maior de uma diocese, de uma arquidiocese, de onde o bispo ensina e preside a comunidade dos fiéis na diocese, aqui na arquidiocese. Mas e Pedro? Quem foi Pedro? Dentre todos os homens do mundo, Pedro foi o único escolhido para estar à frente de todos os povos, chamados à fé. Estar diante de todos os apóstolos, e diante de todos os padres, diante dos bispos da igreja. Hoje quem faz essa missão de Pedro é o Papa Francisco, que está à frente da Igreja Universal, Católica, Apostólica Romana. É sabido que no povo de Deus, há muitos sacerdotes, há muitos pastores, mas Pedro, conforme ouvimos no Evangelho, é o verdadeiro guia, aquele que vai conduzindo, guia de todos aqueles que têm Cristo como modelo de fé a seguir. A todos os discípulos, o Senhor perguntou: qual a opinião dos homens a seu respeito? Ouvimos que, no primeiro momento, a resposta não foi satisfatória. Por isso, a necessidade de perguntar para os discípulos e para vós: quem sou eu? O primeiro a reconhecer o Senhor é também o primeiro na dignidade apostólica. Pedro foi capaz de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo escuta a Jesus dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Você, Pedro, é feliz, porque meu Pai te ensinou, e você não se deixou iludir pela opinião humana, pela opinião dos homens e das mulheres. Jesus acrescentou ainda: como o Pai te manifestou a minha divindade, também eu revelo a tua dignidade. Como o Pai revelou a você a minha divindade, também eu revelo a tua dignidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Depois,
Pedro ainda ouviu de Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Chaves. Você tem? Você tem chaves? Todos nós temos, né? Qual é a finalidade das tuas chaves? Temos chave da casa, chave de carro, de moto, de cadeados. Temos chaves na cabeça, que são as senhas que nós utilizamos, de cartão de crédito, de celular, de computador e assim por diante. Tudo isso é para uma maior segurança na vida de cada um de nós e para podermos também usar essas chaves quando tivermos necessidades. A chave da qual estamos falando é o próprio Pedro. Não é palpável, não é visível, mas é a mais importante de todas, podemos dizer. Foi confiada a ele por Jesus. Chaves do reino dos céus. Mas a chave que vai abrir a porta do céu para você, a chave que vai abrir a porta do céu para mim, podemos dizer que é a nossa fé também. É o nosso arrependimento, o reconhecimento das nossas falhas, das nossas limitações, a confiança no perdão e na misericórdia de Deus. A resposta dada a tantas dúvidas está na palavra de Jesus. O que ligares na terra, o que tiver ligado na terra, está com certeza ligado no céu. O que ligarmos ou desligarmos aqui na terra terá sido também desligado nos céus. Isto quer dizer que toda ação que fizermos aqui na terra, boa ou má ação, terá repercussão no céu. Terá repercussão no céu, para onde caminhamos. A repercussão a nosso favor ou contra nós. Então devemos nos cuidar com as chaves que nos foram confiadas. Que uso estamos fazendo destas chaves? Os nossos compromissos de vida cristã, de ser igreja, de oração, de ajudar-nos uns aos outros, de fortalecer aqueles que pediram nossa prece, nossas orações. Deus aceita a tua, a minha decisão, mas sabemos que Ele é justo no julgar. Ele é justo no julgar. Jesus, o crucificado que ressuscitou, é o fundador, o fundamento, a pedra angular da igreja. Mas foi ele que escolheu Pedro para ser o primeiro Papa da igreja. Peçamos, portanto, ao Espírito Santo, que é a alma da igreja, a força que sustenta essa caminhada, e o poder do Papa, para que ele não seja um autoritarismo, mas uma autoridade de serviço, uma autoridade de doação, uma autoridade que realiza, acima de tudo, a vontade de Deus. Que São Pedro, na festa da sua cátedra, com a intercessão de São Vicente Pallotta e de Santa Rita, esteja também intercedendo por todos nós. Que assim seja.